Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo neste sábado, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O São Paulo, se continuar nessa situação, ele corre o risco de ser rebaixado, né? Corre o risco de ser rebaixado. Futebol é resultado, né? Infelizmente, em campeonato de pontos corridos é isso. Você tem que somar pontos. E o São Paulo precisa somar pontos. Então, Chico, você está coberto de razão. O São Paulo está numa posição incômoda. Esse, para mim, com certeza, é o primeiro grande desafio do Crespo. Né? Ele concorda, né? Ele também falou que é urgente, ele sabe né? disso, né? Você acompanhou de perto, com propriedade. O Crespo ele foi muito inteligente, ele conhece o São Paulo. Acho que isso é um ponto a favor. O Crespo conheceu o São Paulo, apesar de ainda não ter tido esse contato com a torcida São Paulina no estádio. E isso vai acontecer já não nessa próxima rodada, na outra, porque o São Paulo joga fora contra o Flamengo. E talvez o Crespo tenha aquilo que o Zubeldia não teve nesse início de temporada, um elenco um pouco mais forte, mesmo que de forma interna, com as voltas prováveis do Lucas e do Oscar. E eu fico me perguntando, não sei o que vocês pensam, eu fico me perguntando até que ponto vale você investir alto na contratação desses ex-atletas. Porque são jogadores que a gente sabe que são identificados com o clube, são jogadores que tecnicamente podem entregar, mas são jogadores que não têm condição de estar em campo a todo momento. E hoje o futebol, esses clubes exigem muito disso. Compensa o investimento, e eu não estou fazendo uma crítica não, especificamente ao São Paulo, ao Lucas e ao Oscar. O futebol brasileiro vai na contramão, obviamente, vai trazendo jogadores que fizeram história nos clubes, mas gastando muito dinheiro e os caras entregam muito pouco. Quantos jogos, por exemplo, o Lucas e o Oscar fizeram no primeiro semestre? Foram poucos. Foram poucos. O Oscar um pouco mais, né? Não, mas é por isso, Chico. São jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo exaustivo do calendário do futebol brasileiro. Repito, a crítica não é ao Lucas, não é ao Oscar e não é só o São Paulo que tem essa postura. Vamos trazer jogadores, o Coutinho também voltou da Europa. É uma coisa meio complicada essa. É complicado, mas o São Paulo tem a chance de escalar a força máxima contra o Flamengo, né? Quando tem força máxima, fica legal, mas não é sempre que tem. Contra o Flamengo. Eu até fiz aqui um esboço de time do Bora São lá, Paulo. Chico. Aqui, ó, o Rafael, o Cédric, o Alan Franco, o Arboleda, o Enzo Dias, o Alisson, o Marco Antônio, bom esse jogador, Marco Antônio, Lucas Moura e o Oscar. Já contando com os dois, né? Tá. E o quadradinho lá com Ferreirinha e André Dias. O quadrado mágico, né? Do São Paulo. Eu acho que ele tem condição de colocar André Silva, né? Ele tem condição de colocar esse time em campo, né? Não vejo obstáculo nenhum para ele não escalar a força máxima. Já que ficaram aí 15 dias parados, né? Acho que as contusões foram contornadas. É o que se espera, né? Exatamente, é um dos pontos que a gente comentou ali também, né? Como o Crespo vai conseguir dosar, né, a entrada desses jogadores também que estão voltando aí do departamento médico. Mas olha, você sabe quem também deu opinião sobre as chances do São Paulo no segundo semestre? O Palhinha, que fez história pelo Tricolor lá na década de 90. O ex-jogador estava no evento que o Silvestre marcou presença ontem, então vamos conferir o que ele disse. Você vestir a camisa do São Paulo, se não sonhar em chegar à Libertadores, não ganhar um Campeonato Brasileiro, não ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, você não pode jogar no São Paulo, não pode estar no São Paulo. E logicamente que a gente que passou por lá e tem um carinho muito especial pelo São Paulo e torce para o São Paulo, eu espero que o São Paulo possa alcançar todos esses títulos, porque quanto mais o São Paulo ganha, para nós também que jogamos ali é melhor, porque a gente está sempre marcado na história do clube de um clube vencedor. Mas tem potencial para isso? Tem potencial para isso. Tem potencial. Já visto que tem alguns jogadores que já estão um bom tempo no São Paulo e não é por acaso. Só que às vezes não dá liga, são coisas engraçadas que acontecem no futebol, que às vezes ele não está dando certo numa condição ou numa outra posição. Agora, também tem que entender, às vezes o treinador tem uma opção, pode estar colocando o jogador no local errado, ele não se sai bem, ele desanima, ele deixa de correr atrás do prejuízo para ele poder render um pouco mais na posição que ele gosta de jogar. E aí, o que falar dessa última parte, principalmente? Olha, é difícil para um ex-ídolo de futebol, que nem foi o Palhinha, que conquistou títulos e mais títulos pelo São Paulo, olhar para o São Paulo hoje e falar assim, meu Deus do céu, né? Acredito ou não acredito, né?
Porque o São Paulo perdeu muita qualidade daquela época para cá, certo, Osmar? E como jogava bola o Palinha, né? Jogava muita bola. Hoje não tem um jogador no elenco de São Paulo que jogava igual a Palinha, né? O que faz uma diferença enorme. Então, todos esses ídolos do passado, quando são chamados para opinar, eles têm aquele São Paulo glorioso na cabeça, né? E não o São Paulo atual. O momento é outro, né, Chico? Que é outra coisa, né? Pois bem, gente, o momento é outro do São Paulo. Vamos ver aí, né, como é que vai ser esse segundo semestre do Tricolor. Falando em contratações, quem está monitorando tudo, Hernan Crespo está com esse alerta, com esse radar ligadíssimo, né? Olhando aí tudo que precisa, avaliando esse time do São Paulo que ele vem treinando com muito afinco. O que ele detectou aí, Hernan? E aí tem o problema do bolso, né? Dinheiro não é problema, é solução, né, gente? Mas quando você não tem, aí vira problema. O Crespo entregou para a direção do São Paulo alguns nomes que ele gostaria, né, e posições, né? Então tem jogador de lado de campo, tem lateral direito, tem zagueiro. E aí o São Paulo observa, monitora e tal. O Advíncula lá do Boca, assim como o Fabrício Bustos, do River Plate, são jogadores que, assim, o São Paulo observa, mas assim, não vai trazer, porque o modelo de jogadores que o São Paulo vai trazer já é muito claro. É tipo o Enzo Dias. A gente estava falando do Enzo Fernandes, mas é o Enzo Dias, quem dera fosse o Enzo Fernandes, hein? O Enzo Dias, o Wendel, o próprio Dineno, são jogadores que estão em fim de contrato, livre no mercado, e aí o São Paulo consegue pagar ali um valor de luva parcelada e faz um contrato com o jogador. Ou então um empréstimo com opção de compra para o orçamento do ano que vem pagar, como fez o reempréstimo com a Lazio pelo Marcos Antônio. Então é nesse modelo de contratação. E aí para você tirar o Advíncula, você tem que pagar para o Boca. E aí o Fabrício Bustos tem lá o River para pagar. Você já tem uma grana tem a grana do Galopo, tem o Enzo Dias que está lá. Mas são negociações que são independentes de você trazer um novo atleta. Então o São Paulo está com dificuldade. Não dá para criar uma expectativa no torcedor. Agora o Crespo indicou nomes e o São Paulo vai ter que ir atrás e vai trazer. Não, isso não é garantia, são sugestões. E o São Paulo está tendo dificuldade para contratar jogadores. E vai ser assim quando tiver a abertura da janela. E nessa vai ser importante ter reforços, mas não vindos de fora, vindos do próprio elenco. Isso aí está tendo já. Pois é, e é isso que eu quero saber. Porque você já me contou aqui que o Oscar tá na ponta dos cascos já para jogar. O Oscar vai ser titular contra o Flamengo. Ótimo. Informação, hein, gente? Aqui a gente trabalha com informação. Titular contra o Flamengo. Jogo sábado, hein? Jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, é isso. E o Lucas, como é que tá? Será que eles podem voltar a jogar juntos logo? Lucas e Ferreirinha voltaram a treinar com todo o time ontem. Elenco com todos. Vai depender muito da evolução da semana. É mais fácil eu dizer para vocês que o Ferreirinha tem mais chance de ser relacionado do que o Lucas. Porque vai depender muito da evolução, daquela coisa do ritmo do treino, se não sente pancada, se não sente dor de novo. Então há um cuidado muito grande. Há a possibilidade de você relacionar os dois? Claro que existe. O São Paulo trabalha, inclusive, para isso, para relacionar os dois jogadores. Mas ainda vai depender dessa evolução de trabalho que vai ser essa semana. E o Crespo está trabalhando 2 períodos, está fazendo bastante trabalhos. E é legal, assim, porque o trabalho do Crespo, deixa eu só até pegar aqui uma mensagem que eu recebi de uma pessoa, de um atleta e tal, falando sobre o treino do Crespo, que é bem legal aqui, eu queria ler. Treino muito bons. É um treinador que tem muito a melhorar o time. É um treinador que tem muita bagagem. É um treinador que tem muitas opções dentro do campo. Treinos têm sido muito bons. Quer ver? E esse time, com esse trabalho que está sendo feito ali na intertemporada, tem muita margem para crescer. Então, essa aqui é a opinião de um jogador que eu conversei, obviamente não vou revelar, mas que tem elogiado esse dia a dia de trabalho com o Crespo. E de fato,
A análise é, o Crespo melhorou como treinador. Ele é um treinador hoje que tem mais opções. Então, surpreende dentro do São Paulo o fato dos trabalhos estarem sendo muito bem desenvolvidos. Então, mas é sempre assim, quando o cara chega é tudo bom, tudo maravilhoso. Não, eu estou trazendo um relato aqui de uma apuração, uma conversa com alguém que está ali sentindo o dia a dia do trabalho com o E é legal quando parte do jogador, né? É. Porque quando parte do jogador é sinal que eles estão acreditando nesse trabalho que está começando. E aí quando sei lá, se apura com algum dirigente, vão falar que estão criando uma narrativa. Não, e não é. Para te falar sobre o São Paulo e o fim de uma novela chata. Hernan Crespo teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa segunda-feira. Isso significa que o novo treinador do São Paulo vai estar à disposição no banco de reservas para a partida de sábado contra o Flamengo na reabertura do Campeonato Brasileiro. Mas, Nicola, por que o Crespo não estaria? É que o tricolor ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato com o seu antecessor, o Luiz Zubeldia. A questão financeira tem sido um impeditivo. E, na teoria, sem acordo com o técnico antigo, você não é capaz de registrar o novo. São Paulo se fez valer de algumas brechas e de outros casos, outras jurisprudências, de casos como esse, em que foi permitida a entrada de um novo técnico para assegurar a presença do Crespo. Em meio a isso, as tratativas com o Zubeldia serão retomadas, mas agora sem tanta pressa, até porque o São Paulo já conseguiu o que precisava, que era a liberação do seu novo treinador. Importante lembrar que Crespo, ou melhor, que Zubeldia e São Paulo, muita gente chegou a afirmar dentro do São Paulo que a saída foi de forma amistosa e bacana, o tempo está mostrando que não, há enorme dificuldade em chegar a um acordo financeiro e olha que nem há tanto dinheiro envolvido. Só para arrematar, destacar a sequência bem complicada do São Paulo nesse início da era Crespo. Para começar, jogo contra o Flamengo fora de casa, depois Red Bull Bragantino e Corinthians. 2 adversários importantes, todos do futebol paulista. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo nesse sábado, jogando fora de casa contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa é que os 4 jogadores que estavam lesionados, o Marcos Antônio e o Oscar, o Ferreirinha e o Lucas Moura, já estejam à disposição para esse jogo. Já o volante Luiz Gustavo segue como dúvida, já que a situação dele é mais complicada. E o centroavante Caleri volta apenas na próxima temporada. E mesmo nesse jogo fora de casa contra o Flamengo, um jogo muito difícil, é muito importante, para o tricolor buscar os 3 pontos. Porque até aqui no campeonato, em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2. Empatou 6 e perdeu 4 e está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. No momento, o tricolor aparece em 14º com 12 pontos, em 15º Santos, em 16º Vitória, em 17º Internacional, os 3 com 11 pontos, em 18º Fortaleza com 10, em 19º Juventude com 8 e em último lugar o Sport com apenas 3 pontos. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo está mal no campeonato porque o time é fraco, o elenco é limitado, que não sei o quê, a gente vê a classificação que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, o Grêmio, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então, será que esses times têm mais elenco do que o tricolor? Não faz muito sentido. E logo nessa volta de Brasileirão, o São Paulo já vai ter uma sequência pesada. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E com essa tendência do Crespo utilizar um esquema com 3 zagueiros, o São Paulo busca no mercado mais um lateral direito.
até porque o Ferrarese vai voltar a ser zagueiro, o Igor Vinícius foi para o Santos e o jovem Mike sofreu uma lesão. Então, no momento, o tricolor conta apenas com o Cedric e alguns garotos da base para a posição. E na zaga, já que o Juan Tressoldi foi devolvido, o São Paulo conta com Ferrarese, com Arboleda, com Alan Franco e com Sabino, mas já que vai jogar com 3 zagueiros, ia sobrar apenas um no banco de reservas. Então, com isso, o São Paulo também tenta trazer mais um zagueiro e mais um meio-campista polivalente, que pode substituir o Matheus Alves, que foi para o CSKA e disputar a posição pela ponta, com Lucas Ferreira, com Ferreirinha, com Lucas Moura e com Henrique Carmo. Então, o São Paulo busca mais 3 reforços, né, galera, nessa janela de transferência. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!